Boa noite a todos que acompanham a realização do segundo Fórum Gaúcho das Análises Clínicas. Me chamo Tarso Bortolini, sou vice-presidente do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul. Este é um espaço consolidado de importantes debates sobre a profissão farmacêutica nas análises clínicas. Contamos com palestrantes experientes e qualificados, além de temas pontuais criteriosamente selecionados pelo Grupo Técnico de Trabalho de Análises Clínicas do CRF-RS. Aproveito aqui para cumprimentar os palestrantes, o grupo técnico de trabalho e os colegas que nos acompanham neste momento. Teremos hoje uma noite especial para a discussão sobre a importância dos exames laboratoriais no momento atual. É essencial pensarmos sobre isso, especialmente no cenário em que estamos vivendo. Espero que todos possam aproveitar e que tenhamos um grande evento onde as discussões do dia tragam clareza para as decisões de cada um de vocês. Representando aqui todos os diretores do CRF Rio Grande do Sul, agradeço a quem participa deste evento. Muito obrigado também aos palestrantes de hoje por aceitarem o convite e dividir conosco seus conhecimentos. Chamo agora, então, o presidente do GTT de Análises Clínicas do CRF Rio Grande do Sul e mediador do evento de hoje, do fórum, meu colega Rafael Silveira. A palavra é sua, Rafael. Obrigado, Tarso. Obrigado pela tua presença representando o CRF e RS. Obrigado pelo apoio que a gente tem recebido. Isso aí para nós é muito importante, como profissionais das análises clínicas. E boa noite a todos. Então, sejam todos muito bem-vindos ao segundo Fórum Gaúcho de Análises Clínicas, um fórum totalmente dedicado para nós debatermos assuntos extremamente importantes. Então, hoje o nosso tema principal é a importância do laboratório clínico na realização dos exames. Dentro de todo esse contexto atual que a gente vive, esse contexto principalmente dos últimos 2 anos, onde essa pandemia do Covid está nos ensinando uma série de situações aí que a gente tem que aprender a conviver, e nós que trabalhamos com análises clínicas, que vivemos das análises clínicas e que somos apaixonados pelas análises clínicas, nós vimos esses 2 anos aí muitas coisas acontecerem e, graças a Deus, parece que isso tudo trouxe uma união entre todos os colegas, e nós temos muitos colegas aqui bastante experientes já nas análises clínicas, e eu acredito que esse sentimento é um sentimento de todos, Então, eu sou Rafael Silveira, sou farmacêutico bioquímico, estou atualmente como presidente do grupo técnico de análises clínicas do CRF e RS, junto com vários outros colegas, que hoje, inclusive, estão participando, a Patrícia, o Luiz César, o Everton, e ele disse que ele é um membro não efetivo, mas ele está sempre presente nas reuniões, sempre contribuindo bastante com as suas colocações. Nós temos também o Alexandre Nabais, o Sérgio Dantas, a Lisiane Mesomo, a Josiane, enfim, nós somos um grupo, e o nosso objetivo como grupo técnico, além de prestar uma assessoria técnico-científica para o CRF Rio Grande do Sul, nós também temos um compromisso, então, com os nossos colegas de laboratório clínico. A gente sempre comenta muito nas nossas reuniões, e mais uma vez eu agradeço o espaço ao CRF, que por algum tempo a gente se sentiu um pouco não com tanto espaço como a gente deveria ter conquistado sempre. O laboratório clínico, como os colegas hoje vão falar aqui, ele é de fundamental importância para a saúde no Brasil, para a saúde pública, para a saúde dos convênios, enfim, nós fizemos parte disso aí. E o grupo técnico tem essa função de debater assuntos relacionados a análises clínicas e trazer isso à luz do Conselho Regional de Farmácia, que é o nosso primeiro grande apoio que a gente busca quando a gente tem questões a melhorar, questões a debater, Junto com o CRF, que hoje está patrocinando, que está fazendo esse evento, a gente também tem o apoio, então, da SBAC, da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, que também é um apoio extremamente importante. Hoje, entre os nossos palestrantes, nós temos o presidente e a vice-presidente da SBAC, temos o Marcelo Mascarenhas, que é o presidente da SBAC RS. Então, a gente fica bastante contente, feliz, com essa organização do fórum, que foi capitaneado, foi liderado principalmente pela nossa colega Patrícia Chagas, que não mediu esforços aí, junto com outros colegas, claro, mas ela liderando
essa questão da organização dos fóruns, né, e o nosso segundo fórum, então, totalmente focado na questão das análises clínicas. Então, o nosso grupo técnico, ele vem fazendo esse trabalho dentro do CRF Rio Grande do Sul, conseguindo, então, esse apoio do CRF, né, debatemos muitos assuntos. O ano passado foi um ano muito importante para nós, onde nós debatemos bastante sobre a CP 911, a CP 912, né, e muitas discussões, muitas ideias, muitas consequências do que aconteceram com a RDC, com a CP 911 e 912, a gente tem certeza que, como grupo técnico, a gente contribuiu bastante. E isso nos trouxe uma união muito forte entre os colegas e também nos fez a gente ter uma esperança e uma perspectiva melhor para o futuro das análises clínicas, né? Então, a minha fala é breve. Eu realmente gostaria de agradecer muito, então, a todos os colegas do grupo técnico do Rio Grande do Sul, CRF Rio Grande do Sul, a diretoria do CRF, a diretoria da SBAC, por então estar nos dando essa oportunidade de a gente hoje estar debatendo sobre laboratório clínico, análises clínicas, né? Então, hoje a gente tem 4 palestrantes de renome na área das análises clínicas, né? Nós temos, então, o doutor Luiz Fernando Barcelos, né, atual presidente nacional da SBAC, e entre várias outras formações, né, colega farmacêutico, bioquímico, entre várias formações, então a gente destaca essa liderança, essa presidência do Dr. Barcelos há anos já dentro das análises clínicas a nível nacional, né? Alguns colegas aqui que participam de outros grupos de WhatsApp sabem, quando a gente coloca questionamentos, o Dr. Barcelos está sempre ali nos dando suporte, nos dando apoio. Então, Dr. Barcelos, muito obrigado por aceitar o convite, muito obrigado pela tua presença, e com certeza a gente vai ser abrilhantado pela tua fala hoje aqui. Junto com o Dr. Barcelos, então, a gente tem a doutora Maria Elizabeth Menezes, atual vice-presidente, então, da SBAC Nacional, e também, entre várias titulações de especialização, mestrado e doutorado, eu destaco, então, que ela é assessora científica do PNCQ, do Programa Nacional de Controle de Qualidade, que tem a parceria, então, também com a SBAC, com a Sociedade Brasileira de Análises Clínicas. Então, vamos debater muito sobre esse assunto, né, de análises clínicas, certo? Depois nós temos, então, o Dr. Caio Silvino, né, um outro profissional reconhecido nacionalmente, um expoente aí nessa pandemia do Covid, é um profissional que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente e acompanho muito todo o trabalho que ele faz, de conscientização dos colegas, da população em geral, através das mídias sociais, das suas lives, dos seus programas que ele tem, né, como o Papo de Jaleco, né? Então, o professor Caio Silvino também, um expoente, então, aí nas análises clínicas, né, e durante essa pandemia aí vem se destacando como um estudioso e uma pessoa que vem fazendo vários contrapontos, porque o que nos interessa é a verdade e a ciência, e não a politização de um tema extremamente importante para a sociedade brasileira e para nós como profissionais de laboratório clínico. Então, Caio, muito obrigado pela tua presença, obrigado por aceitar o convite. Daqui a pouquinho mais, cada um dos colegas vai ter essa oportunidade de falar sobre os seus assuntos. E também, então, o nosso colega do grupo técnico também, que eu tenho o prazer de conhecer, e a gente está na trincheira há alguns anos já peleando, como a gente gosta de falar, que é o Luiz César, né? Também farmacêutico bioquímico, por muitos anos foi o idealizador e foi o presidente do Sindilac, o Sindicato dos Laboratórios. Atualmente, então, o Luiz César trabalha como membro efetivo da diretoria da FEUSul, da Federação dos Hospitais e Estabelecimentos de Saúde do Sul do Brasil. Então, também é um colega que está sempre lutando em prol das análises clínicas. Então, meus colegas, o que nos interessa, então, hoje, realmente, é ouvir esses 4 grandes expoentes das análises clínicas para a gente debater, então, esse assunto. E eu, imediatamente, então, vou passar a palavra para o Dr. Barcelos, que vai falar, então, os testes de Covid nas farmácias, eles são confiáveis? Esses testes não deveriam, então, ser realizados em laboratórios clínicos? Então, o assunto hoje, base de todos os nossos participantes, vai ser nesse sentido. Então, eu reforço a comunicação inicial, o pessoal deixar os microfones desligados para evitar a microfonia. Os colegas que estão participando, coloquem seu nome no chat para depois a gente poder emitir os certificados de participação. E as perguntas vocês podem fazer no chat para nós, e nós vamos, então, repassar ao final da apresentação.
Lembro que cada palestrante vai ter 20 minutos de apresentação, e eu vou procurar, só para a gente não atropelar o tempo, quando faltar 5 minutos eu vou avisar, ó, falta 5 minutos, para a gente poder, então, respeitar o tempo de todo mundo e ainda sobrar um tempo no final para que a gente tenha um debate. Tá bom? Então, mais uma vez, obrigado pela participação de todos. E, doutor Barcelos, a palavra está contigo. É um prazer te ouvir. Boa noite a todos, a todas, colegas. Nossos agradecimentos ao convite do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul. Também os nossos cumprimentos por essa iniciativa. Já é o segundo fórum de análises clínicas. Os nossos cumprimentos também a todos os participantes aqui que vão dividir comigo essa fala. Um agradecimento muito especial à Patrícia Chagas pelo esforço que teve em organizar esse evento. A Chayenne, sempre muito gentil no trato com as pessoas. E eu gostaria de iniciar dizendo o seguinte: nós estamos vivendo um verdadeiro modismo nessa questão do teste rápido. Só se fala teste rápido. Não há um jornal que se abra que não fale em teste rápido. Embora poucas pessoas até sabem o que é isso, né? Mas vamos ver o seguinte: qual é a origem do teste rápido? O teste rápido, por parede de conversa, ele não foi criado agora, não. Ele está criando fama agora. Na verdade, o teste rápido existe há muitos anos. O que acontece é que a possibilidade de utilizar uma metodologia imunocromatográfica trouxe uma extensão maior de possibilidades para o teste chamado rápido. Mas ele foi feito não é com o objetivo de ser simples mais uma metodologia laboratorial. O teste rápido, o teste imunocromatográfico, foi feito para ser um dispositivo para levar o teste ao paciente. Ou seja, aquele paciente que tem dificuldade de fazer o exame, a interiorização do exame, um barco lá na Amazônia, um exame feito numa unidade básica de saúde, um teste feito na emergência. Esse teste foi criado para levar o teste ao paciente pela impossibilidade do paciente de vir ao teste. O que acontece que é interessante que está acontecendo é que agora está se querendo inverter essa lógica. Na verdade, está se querendo que o paciente vá ao teste. Só que, em vez de ele ir ao laboratório, que é quem faz o exame com metodologia avançada, está se querendo que ele faça teste rápido como teste diagnóstico. Esse que me parece um grande absurdo e que está misturando muito na mídia, sem que as pessoas entendam corretamente. Olha, se eu quiser fazer um teste rápido avançado, tudo bem, é uma estratégia. Mas se tiver a possibilidade do paciente ir ao exame, o local se chama Laboratório de Análises Clínicas, que é um serviço absolutamente controlado, é um serviço que desde 2005 é regido pela RDC 302, que é um regulamento técnico que elevou o patamar de qualidade dos laboratórios brasileiros de forma absurdamente grande, né? A RDC 302 estabeleceu um tripé, que são a segurança do paciente, a garantia da qualidade e a centralidade do exame em laboratório. O que previa a RDC 302? Que exames se fazem em laboratório, que se pode fazer fora do laboratório, mas tem que estar vinculado ao laboratório. Que se pode fazer terceirizando, mas esse laboratório de apoio tem que estar cumprido a 302. Ou seja, se criou uma segurança do paciente através de que o laboratório sempre foi o centro da realização dos exames. E o que está acontecendo hoje? Há uma tentativa, em função da maior praticidade, da complexidade operacional muito simples de um teste rápido, embora não seja uma complexidade tecnológica, nós não podemos esquecer que um teste imunocromatográfico tem uma tecnologia embarcada razoável, portanto não é uma brincadeira, não é uma coisa de botar uma gotinha, como fazer uma experiência do tempo no laboratório químico que se tinha de estudante,
É realmente um teste que tem que ser feito com muito cuidado e com muito conhecimento. Né? Mas então, essa complexidade operacional trouxe a ideia de que pudesse fazer em qualquer lugar. E isso é um absurdo, porque os exames de laboratório, mesmo que sejam feitos fora do laboratório, eles continuam sendo um exame de laboratório. E, consequentemente, eles têm que ser regidos pelas mesmas regras que se fossem feitos dentro de um laboratório. E a pergunta que eu faço é o seguinte: pode-se fazer, por exemplo, no caso da farmácia, algum tipo de teste? Não é que se pode. No mundo inteiro isso acontece, não da maneira como vendem. Se vende a ideia de que no resto do mundo se faz na farmácia tudo, não é verdade. Existem regras muito claras, as farmácias podem fazer alguns poucos exames. A única coisa que é mais ou menos livre é nos Estados Unidos, que é um país onde tudo é livre. Tão livre que se criou o Teranos, que foi o maior blefe, a maior fraude em termos de saúde que surgiu no mundo. Não todos devem lembrar o que foi a Teranos. Por quê? Porque é um país onde se liberaliza muito as coisas e dá margem a esse tipo de problema. Então, quando eu digo que se pode eventualmente fazer algum teste em farmácia, eu estou colocando, de forma muito específica, poucos testes que podem ser, de repente, para acompanhamento terapêutico. E não mais do que isso. Mas nunca como uma opção para se fazer exame. Não se pode dizer assim, onde eu faço um exame? No laboratório ou na farmácia? Não, não. Exame se faz no laboratório. Na farmácia, você faz um teste, que necessita, evidentemente, de depois uma confirmação e um acompanhamento laboratorial. Aliás, do resultado do exame da farmácia, a farmácia, evidentemente, para se preservar, ela coloca isso. Que esse teste é um teste que não é diagnóstico e que não elimina a necessidade do laboratório e do médico. Agora, me parece que essa informação não atende ao Código do Consumidor. Porque o consumidor tinha que ser informado antes. Eu faço uma pergunta. Se antes da pessoa fazer o teste na farmácia, lhe fosse botada uma plaquinha com isso aí dizendo, olha, esse teste que você vai fazer, ele não tem fim diagnóstico. E você não vai eliminar a necessidade de ir ao laboratório e ao médico. Será que ele faria esse teste? Então, me parece que há uma estrutura de captar o paciente desinformado e depois, então, colocar para se preservar essa frase durante o resultado. O paciente tem o direito de ser informado antes. Portanto, me parece que aí é um erro que está sendo cometido, porque veja o seguinte, o paciente, ele é leigo. No momento que tiver uma placa dizendo assim que se faz exame de laboratório, ele tem todo o direito de achar que aquele exame tem qualidade, como se fosse feito no melhor laboratório da cidade. Portanto, não se pode jogar o ônus de verificar aonde o exame tem maior ou menor qualidade é o paciente. Os nossos organismos reguladores é que tem que tomar providência para que se não seja colocado à disposição do paciente um exame que não tenha a qualidade que ele precisa. Quando a pergunta é feita assim, o exame na farmácia é confiável? Eu dizia que acho que o problema não é ser confiável ou não. O problema é que ele é limitado. Limitado por quê? Porque não é um ambiente controlado, porque não é nem um ambiente controlado e nem um procedimento controlado. Porque os testes rápidos não têm controle de qualidade. E não tem controle de qualidade porque é muito difícil fazer um controle de qualidade quando o resultado é feito de forma unitária. Eu faço um paciente, daqui a pouco eu faço de outro. Como é que eu vou fazer controle de qualidade? O controle de qualidade ele pressupõe que seja feito pelo mesmo operador, com os mesmos reagentes e no mesmo momento que se faz os pacientes. Portanto, ele só cabe dentro de um laboratório de análises clínicas. Quando se faz fora do laboratório de análises clínicas, não há como fazer controle de qualidade. Tanto que nem tem o controle desses kits que vêm
são vendidos no comércio. E quando tem, não tem grande utilidade. Controle de qualidade não pode ser feito a não ser com essas regras. A pergunta, às vezes, me dizem assim, às vezes a defesa é assim, não, mas o teste imunocromatográfico é uma tecnologia que tem muita instabilidade, porque é uma técnica, uma metodologia seca. Então eu pergunto, e a química seca? Uma metodologia utilizada largamente em laboratório. Então não precisa fazer controle de qualidade? Precisa. Então por que se precisa fazer controle de qualidade na química seca e não precisa fazer controle de qualidade no teste imunocromatográfico? Então, é óbvio que o teste imunocromatográfico ele tem que ter uma aplicação muito clara. Ou seja, é para fazer pontualmente em situações muito especiais. Nunca como uma opção ao paciente para fazer os seus exames. Uma questão que é importante, que a gente tem trabalhado, todos acompanharam, que agora, o ano passado, surgiu aí um monstrengo chamado CP 912, né? Consulta Pública 912. Um dos maiores monstros que eu já vi até hoje na minha vida. Né? Porque ela desmontava tudo que tinha sido conquistado com a RDC 302. Ela fragilizava completamente o controle, nem falava em controle de qualidade, fragilizava a segurança do paciente, ou seja, tudo aquilo que foi arduamente conquistado pela RDC 302 tinha sido colocado na lata do lixo. Bom, houve um trabalho muito forte, já foi citado pelo Rafael no início, e eu posso anunciar para vocês o seguinte, nós fizemos um comitê das entidades todas, estamos em contato direto com a relatora, o assunto já saiu da mão daquele rapaz lá, o colega nosso, infelizmente, o André, e agora já está na mão do relator, da relatora, e tivemos já várias reuniões diretamente com a relatora, e já sabemos que ela vai convocar as sociedades científicas para discutir esse assunto. Né? Ela entendeu claramente de que não se podia perder tudo que tinha sido conquistado com a 302. A 302 não precisava ser eliminada nem ser rasgada, ela precisava ser atualizada. Ou seja, porque é uma norma que está com 15 anos, 16 anos, e evidentemente muitas coisas aconteceram que necessitavam de uma atualização. Mas simplesmente uma atualização daquilo que é novo, sem eliminar as premissas fundamentais que ela trouxe, que garantiram a qualidade dentro do laboratório. Eu não queria me estender demasiadamente. A SBAC, inclusive, tem um projeto, um propósito chamado Valoriza Lab. É um projeto onde nós procuramos justamente colocar na rua esse tipo de colocação. Exame de laboratório é feito em laboratório de análises clínicas. Fora disso, é um teste. E que, evidentemente, tem um nível de qualidade inferior. Não porque o responsável técnico não tem condições ou formação ou habilitação legal. É porque não existem as condições de processamento e de ambiente e de controle necessário para ter um resultado com a confiança que o nosso paciente merece. Né? Eu acho que é importante também lembrar de que o teste imunocromatográfico ele tem aumentado muito a qualidade. Ele começou realmente muito ruim, hoje já é uma metodologia de bastante qualidade, mas ainda é a tecnologia com desempenho inferior às demais tecnologias de laboratório. Esses mesmos métodos de antígeno anticorpo, quando feitos por ensaio, por quimiluminescência ou por fluorometria, têm desempenho melhor que a imunocromatografia. Isso está comprovado pelos programas de controle de qualidade existentes no Brasil. Nós temos esses dados muito claros. Todo o desempenho do teste imunocromatográfico é inferior aos desempenhos do outro. Portanto, não tem o porquê a população, a sociedade, deixar de ir a um laboratório que utiliza essa metodologia mais sofisticada para fazer um teste em condições inferiores. Eu não quero me estender demais, porque eu não quero tirar o espaço dos outros.
E eu queria apenas concluir dizendo que nós estamos trabalhando muito no sentido de que reverter essa ideia, a mídia desinformada, ela acaba desinformando a sociedade. E isso se coloca, principalmente agora nessa fase do Covid, a mídia fala em exame de Covid sem saber se é antígeno, se é anticorpo, se é biologia molecular, que exame, em que momento faz, simplesmente a notícia. E a notícia, muitas vezes, está descomprometida com a qualidade técnica. E isso tem embaralhado demasiadamente o conhecimento das pessoas na sociedade. Muito obrigado. E eu queria passar a palavra de novo ao Rafael para ele transferir para os demais participantes. Muito obrigado, doutor Barcelos, pela sua fala. Mais uma vez, de extrema importância, muito objetiva, muito pontual, e eu aproveito, para diante desse segundo Fórum Gaúcho, agradecer, em nome do grupo técnico, e se o Tarso me permite, inclusive em nome do CRF, e pessoalmente, como um farmacêutico bioquímico, agradecer todo o seu trabalho, todo o seu empenho frente à SBAC, e frente, principalmente, a CP 912, aí, que foi realmente uma guerra iniciada no passado. Essa guerra não acabou, nós não podemos jamais baixar as armas, jamais diminuir a nossa atenção, mas eu queria lhe agradecer muito mesmo por o senhor estar à frente dessa nossa batalha aí, que eu tenho certeza que nós vamos sair vencedor. Eu nunca tinha visto, não tenho tanta experiência quanto o senhor, mas eu já tenho 20 anos de atividade, de formação, eu nunca tinha visto os nossos colegas se unirem tanto. Então, acho que a gente sempre tem que buscar ver um lado positivo, né? A CP 912, acredito que trouxe esse lado positivo. Nos fez sair da frente do microscópio, da frente das bancadas e realmente nos preocuparmos. Porque acho que os colegas começaram a entender que se a gente não lutasse pelo que a gente precisa lutar dentro dos laboratórios, o nosso negócio como laboratório estava em risco. E a população, a saúde da população, como muito bem o senhor falou, também está em risco. Então, muito obrigado pela sua contribuição. E imediatamente eu vou passar a fala para a nossa próxima palestrante, para a doutora Maria Elizabeth Menezes. Como eu já falei anteriormente, ela é a vice-presidente da SBAC, entre várias outras formações de pós-graduação, mestrado e doutorado. Ela também é assessora científica do Programa Nacional de Controle da Qualidade, que é patrocinado, que trabalha junto com a Sociedade Brasileira de Análises Clínicas. Eu vou passar os slides para a doutora Elizabeth, então eu vou compartilhar a tela agora. E na medida que a doutora quiser que eu vá passando os slides, nós vamos fazer daquela forma tradicional. Pode passar e eu vou passando o slide para frente. Tá bem? Então eu vou compartilhar a tela agora aqui. A palavra já está contigo, minha colega. Boa noite, doutora. Você está com o microfone desligado. Não mudo ainda. Eu vou tirar. Tá pronto, agora sim, doutora. Agora sim. Vou voltar lá para a apresentação, tá? Despluguei. Ok. Então, assim, boa noite a todos, né? Em especial a Patrícia pelo convite. E é uma honra estar aqui com vocês, né? Entre esses palestrantes tão eloquentes e com tanta sabedoria. O que foi me passado, é claro que eu não podia deixar de pôr ali o Covid, né? Porque esses últimos 2 anos o Covid é que teve um papel de extrema importância dentro do laboratório, mas foi passado para mim falar sobre análise pré-analítica, fase pré-analítica no laboratório. Então, poderia passar o próximo slide, por favor? Então, a fase pré-analítica tem uma... Eu estou ouvindo ruído. A fase pré-analítica ela tem uma importância extremamente relevante
dentro do laboratório, e mais ainda na COVID. Com a Covid-19, né, para haver a detecção do SARS-CoV-2, tornou-se mais importante ainda essa fase pré-analítica. Razão pela qual um teste dessa magnitude dentro de uma epidemia, ele é feito, começou a ser realizado os testes de screening ou de triagem em farmácia. Então, eu gostaria de ressaltar que a farmácia pode fazer, mas ela teria que ter toda a estrutura que o laboratório tem. Então, teria que seguir a RDC 50, a RDC 302. E isso não acontece. E em tempos de epidemia, é meio louco, né? Tentar começar a fazer testes em farmácia, porque certamente, em algum momento, terão problemas de contaminação, de interpretação de resultados e de laudar. Por essa razão, próximo slide, eu vou me ater agora dentro da fase pré-analítica, mas dentro da fase pré-analítica eu ainda vou falar mais especificamente, um pouco adiante, sobre coleta e os materiais possíveis e as técnicas possíveis, é só um slide, não se assustem, com os quais a gente pode ver a força dessa metodologia da biologia molecular. Então, via de regra, no laboratório tem-se a recepção, o cadastro, coleta, a triagem. E dentro da triagem tem o encaminhamento aos setores. Novamente, nos setores tem uma fase pré-analítica, porque no setor, quando recebe, não deixa de ser, digamos assim, eu estou trabalhando para o setor fazendo a triagem. Quando chega no setor, o setor vai ter que comparar as requisições, o material. Então, isso tem uma segunda triagem, que é a fase analítica intrasetor. Então, nós temos uma fase analítica, pré-analítica, fora do setor, intralaboratorial, uma fase analítica dentro do setor, e, se for um laboratório de apoio, o laboratório de apoio vai ter uma fase pré-analítica que é fora do laboratório e uma fase pré-analítica que é dentro do laboratório. Então, todos esses elementos devem ser levados em consideração na hora da emissão do laudo. Então, a tecnologia de automação ela é excelente, mas nunca esquecer que nós temos a competência para verificar, e nós devemos verificar a qualidade da amostra, que é imprescindível em qualquer exame da rotina laboratorial, bem como o laboratório de apoio. Então, o apoiado tem que se sentir seguro para onde ele irá enviar o seu material. Próximo slide, por favor. A partir do momento que houve a automação em análises clínicas, o erro, que antes era muito na fase analítica, ele passou para a fase pré-analítica. Esse slide aqui eu peguei de uma aula do pessoal de Portugal, em Lisboa, e com os quais a SBAC faz trabalho em conjunto. Então, eu não tenho, não é da literatura, mas é simplesmente uma diretriz. E é o que eles têm de resultados na fase pré-analítica. 70% de erros ocorrem na fase pré-analítica, na coleta, manuseio, né? Está escrito em português, transporte, preparação e armazenamento de amostras. Por essa razão, é imprescindível uma implementação de indicadores de qualidade para a fase pré-analítica, que é algo que eu sinto falta quando faço auditorias em laboratório, porque nem todos os laboratórios têm implementado indicadores da fase pré-analítica. E isso vai permitir aos laboratórios uma melhoria de qualidade dos serviços e segurança dos pacientes. Próximo, por favor. Esse slide eu gosto muito, esse desenho é de um livro que está aqui a referência ali embaixo, onde
é dividido, atualmente, divide-se fase extralaboratorial e fase laboratorial. A fase extralaboratorial, que é a fase do diagnóstico, ela, em parte, ela começa com o paciente e o médico. Então, toda vez que a gente recebe um exame, uma requisição no laboratório, sabemos nós que a pessoa foi no médico e, de acordo com a história que o paciente contou, o médico faz uma hipótese e pede os exames para confirmar ou eliminar uma hipótese diagnóstica. E a responsabilidade do laboratório é extremamente grande, porque atualmente, quando não existe um ponto de interrogação na clínica, então eles pedem alguns exames e o laboratório é que vai dar os subsídios para que o diagnóstico final seja feito. Então, na fase pré-analítica, que é a fase extralaboratorial, alguns chamam de fase pré-pré-analítica. Então, a fase pré-pré-analítica vem já pronta do médico. Essa fase, em termos de diagnóstico molecular, ela já vem com uma pergunta, digamos assim, mais específica. Quando por exemplo, uma cultura de urina ou um exame de sangue, hemograma, e dentro do hemograma a gente vê vários elementos. Cultura de urina, dentro da urina vai ser feito um exame a fresco, vai ser feito cultura e depois isolamento. No caso da biologia molecular, o que acontece? É uma pergunta dirigida. Então, pesquisa de SARS-CoV-2. Aí, observação suspeita de Covid-19. Então, a pergunta é dirigida, né? Então, é uma pergunta fechada, como a gente chama. Essa pergunta fechada, chegando ao laboratório, já nos norteia sobre qual técnica utilizar. Se pede detecção ou diagnóstico laboratorial, nós vamos fazer um tipo de PCR. Se for pedido uma carga viral ou outros elementos, nós vamos fazer, vai ser realizado, ainda bem que não sou eu que estou passando, outra técnica. E por isso que torna-se tão importante a cada dia a fase pré-analítica, porque nós temos que, da mesma forma, conhecer o micro-organismo. Aí, agora, na fase pré-analítica dentro do laboratório, é claro, vem o cadastro, a conferência e depois é levado para esse triângulo que está em cinza, que seria a fase analítica. A fase analítica, então, o farmacêutico bioquímico, ele vai ver qual é a técnica que será utilizada, porque nem sempre o médico coloca a técnica. Então, o laboratório pode indicar qual é a melhor técnica. E depois, então, dos resultados prontos, vai ser feita a análise. E essa análise não pode ser só uma liberação de laudo. Tem de olhar, fazer uma análise crítica para a liberação dos resultados, olhando em conjunto com o controle interno. Então, o controle interno, ele é de extrema importância, além do calibrador, além do controle interno que vem com o kit, a gente tem que ter, nós temos que ter no laboratório um controle que a gente chama de terceira parte, um controle que é independente de kit. Então, esse controle independente do kit é que vai nos dar a certeza, a segurança para laudar o resultado para o paciente. Depois, então, vem a fase pós-laboratorial, fase pós-analítica, onde o paciente volta ao médico e o médico, então, vai ver se a hipótese dele está ajustada com o resultado de laboratório, e isso vai dirigir a conduta médica. E eu gostaria de ressaltar que, na pandemia, o laboratório teve o ápice da sua visibilidade. Nunca o laboratório foi tão visto e tão falado, talvez não a palavra laboratório, mas cada vez que se fala em exame, os resultados de exames remete
a laboratório. E nesse ponto também gostaria de falar que existe uma campanha mundial da qual a SBAC faz parte, junto com a IFCC e outros Europa, Canadá, América Latina. A SBAC faz parte para que tenha o reconhecimento do papel do laboratório, principalmente na epidemia, porque às vezes nós somos invisíveis porque nós ficamos na bancada. Então, não é que nem o médico e o enfermeiro que estão atuando com o paciente. Próximo slide, por favor. Aí é onde eu vou, digamos assim, focar um pouco mais. Quando chega no laboratório, na fase laboratorial e na fase pré-analítica do laboratório, a primeira questão, dentro da pergunta fechada que eu falei sobre os testes em biologia molecular, vem a amostra. A amostra é crucial para que temos que ter uma boa amostra, uma boa qualidade da amostra, para não ficarmos em dúvida se o resultado é falso positivo ou falso negativo. Eu acho que vocês lembram que no início, quando saíram os testes de PCR, então se dizia, os testes de PCR dão falso negativo, ou às vezes dá falso positivo. Não, não é exatamente o teste, o exame, e sim a coleta da amostra, se ela não for adequada, não adianta só estará gastando reagente. E, por outro lado, a biologia molecular não é uma ciência de agora, né? Ela começou na década de 80. A década de 80 foi extremamente importante para a biologia molecular e para a virologia, porque lá nasceram os testes in vitro que não cultura de tecido, porque os vírus sempre foram isolados em cultura, porque ele só multiplica dentro de uma célula viável. Então, o que aconteceu? Foi possível, in vitro, em máquina de PCR, mimetizar o que o vírus encontraria na célula e, dessa maneira, ele amplifica. E por que essa ciência é tão antiga, né? Toda essa metodologia? Porque a virologia ela sempre sofreu de não poder fazer diagnóstico, a não ser em cultura de tecido, e alguns diagnósticos imunológicos, quando começou a acontecer, também na década de 80, mais especificamente para o HIV, que no final de 80 começou, e o boom do HIV foi em 1990, não se podia cultivar. Então, como agora o Covid é desconhecido, naquela época também, era um vírus que causava uma desordem, que a gente falava, imunológica. E os conhecimentos daquela época nos servem para hoje. Se lá levou para desenvolver um kit extremamente robusto para a detecção do HIV, agora, vocês lembram no passado, isso saiu em 6 meses, em 1 ano. Então, a padronização e a biotecnologia, ela já está presente há muito tempo, o que fez com que fosse possível desenvolver vacinas no segundo momento e assim por diante. Então, a biotecnologia começou a reinar novamente. E isso é importante por quê? Porque quando a gente tem uma amostra, as amostras da biologia molecular podem ser plasma, pode ser soro, secreção uretral, conteúdo vaginal, aqui eu estou falando de uma maneira geral, urina, saliva, sangue, esperma, você pode escolher a amostra que for. Porém, cada amostra, ela vai ter uma maneira de ser isolada, o DNA ou RNA. No caso de vírus, é DNA ou RNA. Então, é importante que a gente conheça, que seja conhecida a estrutura bacteriana, a estrutura viral, porque dessa forma nós vamos entender o fundamento
E entendendo o fundamento de um procedimento, nós temos muito mais segurança para depois, então, termos a análise dos resultados. Eu coloquei aqui, é sempre DNA ou RNA, DNA, RNA, e tem alguns casos que se utiliza apenas o DNA, principalmente quando quando nós vamos investigar alguma doença genética, é sempre no DNA. Raras são as que necessitam de RNA. Vírus, bactéria, então pode ser RNA ou DNA, pode ser RNA mensageiro ou pode ser RNA mitocondrial. E dali em diante, vem uma série de variáveis que o laboratório tem que controlar. Então, a pergunta seria, tá, mas um laboratório pequeno pode fazer testes de COVID? Claro que pode e deve fazer. Existem diferentes marcas de equipamentos que podem dar a mesma robustez para o seu resultado do que um grande laboratório. Então, esse é um momento que eu acho que é memorável nas análises clínicas, a pessoa conseguir introverter essas metodologias no dia a dia do seu laboratório. E por que agora é mais fácil? Porque os sistemas são fechados. Até 2000, os sistemas eram abertos. A partir de 2000, começou a ter sistema fechado e miniaturização de plataformas. Então, miniaturização, as plataformas pequenas, elas não vieram para teste rápido, e se tratando de molecular, elas vieram para fazer diagnóstico e começaram com alimentos transgênicos. Muitas das plataformas que são utilizadas nesse momento para exames de COVID, elas já foram utilizadas como plataformas para exames de transgenia em soja, milho e etc. Qual a escolha da metodologia? Então, em cor-de-rosa, nós temos ali, depois de saber qual é o material, qual a metodologia que mais se adequa. E isso a gente pode sempre conversar com o médico. O laboratório pode sugerir ao médico, olha, eu acho que nesse caso é melhor fazer um PCR, ou não, posso fazer um PCR e uma hibridização. Então, cabe ao laboratório a competência e o saber. O laboratório sabe e, nesse caso, somos protagonistas, porque o médico só vai fazer diante daquilo que nós colocaremos para ele. E por isso que o laboratório teve um patamar muito atuante, e além de atuante, de competência e de formação. E aí entra, claro, a educação continuada. Nós temos sempre de estar estudando e poder fazer análise crítica dos papers que nós lemos, porque não é porque um paper saiu na Nature que ele vai me convencer, porque mesmo na Nature, alguns papers que saíram já tiveram que voltar atrás e dizer, olha, fazendo novos experimentos, nós temos me fugiu a palavra, a gente vai reorganizar as conclusões. E isso é importante em ciência, que ninguém é dono da verdade em ciência. Ciência são vários experimentos que nos levam a uma conclusão. Porém, nós temos a capacidade de fazer uma análise crítica e expor, ou então de voltar atrás. Essa é a beleza da ciência. Quando é feito assim, todos ganhamos, como é o caso de vários kits que saíram e foram retirados do mercado sem nem muita gente chegar a utilizar. Por quê? Porque eles não eram bons. E daí é importante que as empresas, as multinacionais, tenham essa consciência de dizer, não, esse kit não está bom, vamos tirar. A própria Roche pôs alguns kits e retirou. E assim por diante. E depois nós temos sempre que ter revelação. A revelação, então, dependendo se o sistema tem automação, a gente vai vendo em tempo real, pode-se ver os resultados. E é muito importante porque precisa fazer, nesse momento da Covid, a gente tem que ter a capacidade de fazer um diagnóstico diferencial entre SARS-CoV-2
e outras doenças respiratórias. Porque se o PCR der negativo e o PCR é o padrão ouro para o SARS-CoV-2, temos que ter a capacidade de dizer, olha, não é SARS-CoV-2, mas pode ser um outro vírus respiratório. Então, isso nós temos que ter em mente para poder pesquisar e indicar essa hipótese ao médico. Próximo, por favor. E agora, para concluir, para não pegar a palestra do outro colega, eu queria mostrar para vocês como que o diagnóstico laboratorial, no caso do SARS-CoV-2, ele começou. Então, qual é a amostra, melhor amostra? Lavado broncoalveolar? Sim, mas isso só para o pessoal que está hospitalizado. Escarro, 72%. Nem sempre no escarro a gente foi conseguido detectar o SARS-CoV-2, porque tem que vir lá de dentro, né? Então, não é roncar, mas o meu pareceu um ronco, mas tem que vir lá de dentro, a pessoa tem que ficar um tempo e depois fazer o escarro. Suave nasal é o que melhor tem tido um resultado, porém, em crianças está se usando muito o suave na bochecha, então o suave oral. Fezes, 29%, foi encontrado em fezes, né, e também foi encontrado em urina. Não tem relatos que falam sobre a presença do SARS-CoV-2 em urina. Outros relatos, e esse paper que eu peguei, ele diz que não tem. Mas o fato de não ter não significa que amanhã não vai ter um relato dizendo que tem. E isso que eu sou muito cuidadosa, eu digo, a gente não pode ser muito pragmático nesse momento, porque ainda nós estamos tendo o vírus se desenvolvendo, então a clínica, o laboratório, e qual amostra é a melhor, tudo ao mesmo tempo. Então, como está sendo tudo ao mesmo tempo, nós temos que fazer estudo paralelo. E também tem os testes rápidos, que eu não gosto muito desse termo, e POCT, que pode ser feito do sangue total, soro e saliva. Mas mesmo assim, dentro dos testes rápidos e do POCT, tem que ser usado controle interno. Não é admissível um exame não ter controle interno, ou seja, pelo lote, ou seja, qual o dia que faz na semana, mas o laboratório tem que ter uma medida para assegurar que os reagentes estão bons e não estão já fora, ficou em temperatura muito alta, então ele não pode mais ser usado. Então, nós temos que ter a certeza que não há degradação de nada. O próximo, por favor. Aí eu acho que nesse próximo é que eu encerro, que é o programa de avaliação externa na fase pré-analítica. Então, desde 2007, a Finlândia, Portugal, alguns países da África, e o Brasil também, através da SBAC, tentou participar, mas, infelizmente, esse estudo aqui, para ver a fase pré-analítica, como monitorar a fase pré-analítica de um laboratório, ele é feito por questionário. Doutora Maria Elizabeth, 1 minuto. 1 minuto. E no Brasil, a gente não teve adesão aos questionários, mas, de qualquer maneira, está aqui que a fase pré-analítica pode ser feito através de questionário. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Boa noite e obrigada. Não, esse aí não faz parte da aula. Obrigado, então, doutora Maria Elizabeth, pela explanação. É sempre bom a gente ouvir essa explicação, né? O Caio chega a estar se coçando ali, né? Que é muito a área dele. Então, é muito importante a gente ouvir, e pelo que eu percebi aqui, nós temos alguns alunos ainda de graduação, então é importante esse pessoal que ainda está na fase de formação acadêmica, de formação do conhecimento, né? E nós também, profissionais formados, que estamos sempre numa educação continuada, que a gente então relembre de algumas coisas que são extremamente importantes, principalmente em relação ao Covid. Então, muito obrigado pelas considerações.
Alguma pergunta depois relacionada aos palestrantes, vocês podem colocar no chat, que a gente vai fazer, então, ao final da apresentação de todos os palestrantes. Tá bom? Então, imediatamente agora eu vou passar a palavra para o professor Caio Salvino, então, também um profissional atuante aí, principalmente na área, dentro da análises clínicas de microbiologia. Como eu já falei anteriormente, é um grande expoente aí, estudioso da parte da pandemia do Covid. Então, eu passo a palavra direto para ti, Caio. Obrigado pelo convite. A palavra está contigo. Obrigado, Rafael. Boa noite a todos. Eu queria, antes de começar, agradecer pelo convite, agradecer principalmente aí a doutora Patrícia Chagas, que encabeçou esse evento, Rafael, meu querido amigo, e a todos, estendo também a todos os colegas do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul e aos colegas que estão também apresentando nesse evento. Muito obrigado pela presença de todos. E cabe a mim falar um pouco sobre a questão da estrutura do laboratório e o papel do laboratório, na verdade, tentar fazer um resumo bem didático na questão desse verdadeiro papel. E concordo com a doutora Beth quando ela fala que o laboratório está brilhando nesse momento, é um protagonista na pandemia. E essa é a minha tentativa. Eu quero tentar mostrar para vocês que a parte de diagnóstico é muito importante, mas o laboratório também participa de outros momentos da doença Covid-19 e nesse momento também papéis de grande importância. Então, primeiro os erros de 2020 e início de 2021. O primeiro erro, o teste fura-dedo, anticorpos totais distribuídos pelo Ministério da Saúde, que apresentavam baixíssima sensibilidade e especificidade. Tivemos uma enxurrada inicial de falsos negativos, problema sério no começo da pandemia, até porque se usava o teste de sangue, né, o teste de pesquisa de anticorpos, também para diagnóstico. Isso também foi um erro. Depois o teste também fura-dedo IgG e IgM em estados, municípios, rede privada, com baixa especificidade, depois inúmeros resultados de falsos positivos, principalmente de IgM. Tivemos grandes problemas com essa questão do IgM. Depois, o IgM e IgG, ainda também por imunocromatografia, porém com leitura por fluorescência, alguns aparelhos distribuídos no Brasil, persistindo resultados de falsos positivos para IgM, continuando o problema. Mau uso no começo dos exames de SWAB, tanto RT-PCR quanto antígenos, com resultados falsos positivos também. Quando a gente fala erro nesse momento, não significa necessariamente que as pessoas erraram, mas a gente aprendeu durante a pandemia, né? E principalmente mau uso pela vigilância epidemiológica, que utilizava os resultados desses exames sorológicos feitos com kits de baixa qualidade para decisões de isolamento social e também gerando estatísticas equivocadas, fazendo com que houvesse, então, falsa sensação de imunidade e erros na avaliação de inúmeras suspeitas de reinfecção. E entra o laboratório como um grande diferencial, porque laboratório é o lugar de se fazer exames. Isso algo que já foi bastante enfatizado aqui pelo Dr. Barcelos, pela doutora Beth, e há uma diferença enorme entre fazer teste, fazer exame e fazer análises clínicas. Fazer teste, como já foi dito pelo Dr. Barcelos, não é feito em laboratório. Qualquer coisa que é realizada fora do laboratório não é exame. Dentro do laboratório se faz exame, mas dentro do laboratório se faz algo que só se faz no laboratório, que é análises clínicas. É algo que vai além da técnica, que vai além do equipamento, que vai além do kit que se usa, vai além do controle da qualidade. É a soma disso tudo e a expertise do profissional que está por trás desse exame na hora de liberar o laudo, na hora de tomar uma decisão, na hora de participar de uma discussão com o clínico assistente, podendo, inclusive, fazer um papel que foi feito com muita força nessa pandemia pelos analistas clínicos, no sentido de orientar, inclusive, a classe médica quanto a exames, interpretações, ajudar, inclusive, nas decisões tomadas pelos médicos. Preocupações que o laboratório tem, como ambientes seguros, tanto para pacientes quanto para profissionais, equipamentos adequados, controle interno e externo de qualidade, capacitação técnica, especialistas em diagnóstico laboratorial,
coleta, realização e interpretação de exames por esses profissionais. E no diagnóstico, nós tivemos, então, primeiramente, o RT-PCR, que até hoje permanece como padrão ouro pela Organização Mundial da Saúde, e um pouco mais tarde, dentro do universo da pandemia, o teste de antígeno. Primeiramente, somente por leitura visual, e depois também adaptado para os equipamentos de leitura por fluorescência, que foram, sim, um enorme ganho na pandemia, porque aceleraram muito o diagnóstico e tiraram um pouco aquela problemática do uso do teste sorológico como para decisões de cunho epidemiológico. Então, o RT-PCR já foi explicado aqui brevemente pela doutora Beth, é uma técnica molecular, rarissimamente é realizado fora do ambiente laboratorial, mesmo com equipamentos de pequeno porte, compactos, ainda assim é restrito ao laboratório. Ele usa a detecção de partes do RNA viral, isso varia de fabricante para fabricante. A interpretação é dependente do momento da doença, por isso é tão importante que se faça uma coleta no momento certo, da maneira certa, com a amostra certa. Os resultados, aqui eu coloquei 50 minutos, que eu vou mostrar o aparelho que a gente tem no laboratório, mas existem equipamentos que liberam com tempo mais prolongado. Possibilidades de encaminhamento para o sequenciamento, então na investigação de novas variantes, obrigatoriamente precisa sair de um swab coletado para a técnica de PCR. Possibilidade de interpretação semi-quantitativa, então hoje já se usa o número de ciclos do PCR para avaliar quanto a possibilidade de infectividade do paciente. Então, aqui um exemplo que eu tirei de um estudo mostrando que CTs acima de 30 tem cerca de 5 a 6% de chance de crescimento em cultura viral, e a CTs, aliás, menores que 30, desculpa, aqui está errado o maiores que 30, é isso mesmo. Maiores que 35, abaixo de 1% de chance de crescimento em cultura. Então, por isso que é muito importante, extremamente importante, que a coleta seja realizada no momento certo, preferencialmente do 2º e 6º dia de sintomas, então, paciente sintomático, um paciente que esteja nessa faixa, principalmente aqui da sintomatologia, para que a gente possa usar esse tipo de dado em benefício e também para aumentar o valor preditivo positivo. O antígeno é diferente o método é imunocromatografia, uma pesquisa de proteínas de núcleo capsídeo viral, diferente o método, não é molecular, o resultado é apenas qualitativo, embora haja um estudo, eu andei lendo alguns artigos que mostram uma correlação entre a leitura de fluorescência, a quantidade de luz emitida pelo resultado, pelo equipamento, como uma aproximação aí com quantidade de proteína viral. Mas ainda não tem nada oficial nesse sentido. Assim como também a relação do número de ciclos de PCR com carga viral, não existe nada assim ainda confirmado em relação a isso. Até porque não há um padrão de técnicas que possa colocar de maneira equitativa os resultados de cada equipamento. De qualquer maneira, é um parâmetro importante. É mais rápido, resultados em mais ou menos aí 15 minutos. A automação, os aparelhos que fazem a leitura automatizada, alguns inclusive fazem todo o processo automatizado, né? Aumenta bastante a especificidade do teste e deve ser realizada por profissional capacitado. Mas houve um problema sério. Popularizou esse teste, foi vendido à deriva, os testes realizados fora do laboratório. Me preocupa muito isso, porque além da questão técnica, além da questão da interpretação e uso repletos de erros, isso muito bem também comentado pelo Dr. Barcelos, que explicou que é um método que não é porque ele parece fácil que ele é simples, né? Mas principalmente pelo alto risco de contaminação pelo ambiente de outras pessoas que estão no local da coleta e podem se contaminar por aerossóis, aí, por partículas de vírus que estão no ar devido a uma coleta realizada no ambiente. Aqui só para mostrar para vocês, então, tem o tamanho do aparelho, né? É um GeneXpert, um aparelho da Cepheid. Ele faz 2 testes simultaneamente, então eu consigo fazer aproximadamente aqui a cada 50 minutos, então eu faço 2 testes por hora, mais ou menos essa capacidade. E aqui no cantinho tem um Afias, que é um aparelho
totalmente automatizado da Bodytech, uma empresa comercializada no Brasil aqui pela Covalente, e ele faz, então, todo o procedimento do teste de antígeno por imunocromatografia, leitura por fluorescência, mas sem que haja interferência do erro de pipetagem ou de cronometragem. E aqui do lado é o iChroma, que foi o primeiro aparelho que a gente usou lá no comecinho para tentar fazer algum diagnóstico. Esse aparelho aqui, inclusive, a gente adquiriu no laboratório, muito incentivado pela minha querida amiga Beth, que me antecedeu aqui na palestra. O laboratório, no prognóstico, eu considero um ponto assim que foi a cereja do bolo, quando a gente começou a estudar, começaram a sair as publicações mostrando a questão da apresentação do paciente, que exames eram que poderiam demonstrar um mau desfecho para esse paciente, com verificação de possível evolução clínica, monitoramento de resposta fisiológica, que poderia antecipar a catástrofe causada pela tempestade de citocina, e com muita lógica na realização desses exames. Então, a gente tem mais ou menos aqui, por volta do 7º dia em diante, 7º ao 10º dia, mais ou menos, desde o início do sintoma, a possibilidade dessa tempestade de citocina, caindo, então, o paciente para aquele rol dos 15% que podem complicar o seu quadro. Então, nós temos aqui alguns exames que a gente colocou na rotina do centro de triagem aqui, na cidade de Lages, né? Que é o hemograma, a proteína C reativa. Isso, a interleucina 6 a gente não conseguiu colocar por questões de custo, mas o LDH, o dedímero e a contagem de plaquetas são exames que a gente tem realizado de rotina, mostrando que o laboratório tem, sim, imensa importância, não somente no diagnóstico, mas também nessa questão do acompanhamento e do prognóstico do paciente na apresentação. Esse prognóstico principalmente tenta antecipar a inflamação e formação de trombos decorrentes dessa inflamação. Na fase viral, inflamação, então, fase 2B da doença. Na fase 3, com a tempestade de citocina, com hiperinflamação. E aí, então, formação de trombos, hipóxia, edema pulmonar, sepse e muitas vezes com desfecho negativo. Então, o laboratório entra com exames laboratoriais também nos quadros graves e críticos, na questão da saturação de oxigênio, através da gasometria, e todos esses exames que colaboram para o acompanhamento do paciente durante as fases mais críticas da doença, ou seja, pacientes que estão internados, pacientes que estão em cuidados intensivos e também pacientes que estão entubados. Só para a gente lembrar, o lado esquerdo um pulmão normal, um alvéolo pulmonar normal, o lado direito um alvéolo pulmonar em catástrofe fisiológica, né? Quando a gente já tem edema, aqui com a água já encharcando o alvéolo, nós temos a tempestade de citocina, migração agressiva de células através dos capilares que circulam os alvéolos. Dessa maneira, ocorre agressão ao endotélio, também processo inflamatório no endotélio através de partículas virais e, dessa maneira, migração intensa de leucócitos, de células fagocíticas e produção de plaquetas, entupimento aqui de vasos, realmente, exatamente porque há rompimento desse vaso e produção de coágulo, de trombos, então ocorre todo esse estado. E, obviamente, a gente sabe o que acontece com o paciente quando ele entra em tempestade de citocina, em doença trombótica, em quadro agudo e agressivo como esse, né? E o laboratório, então, aqui tem mais uma publicação mostrando a mesma coisa, mostrando também a importância do laboratório na questão do acompanhamento desses pacientes graves, mas mais importante que isso, na minha opinião, é a questão do prognóstico para que possa se evitar, já entrando com tratamento mais agressivo, quando o paciente apresenta aqueles marcadores alterados na fase que iriam, principalmente em fase 2A. Marcadores de acompanhamento do paciente. Então, aqui, principalmente, a gente valoriza muito o LDH muito elevado, aqui mostrando possível lesão de células pulmonares e inflamação do tecido pulmonar. O dedímero elevado, mostrando quadro trombótico disseminado. Isso é muito comum em Covid grave, né? O paciente ele não vai fazer trombo só nas artérias do pulmão, ele vai fazer trombo por todos os vasos, porque todos os vasos têm endotélio e onde tiver endotélio o vírus pode entrar
e pode fazer processo inflamatório local. A proteína C reativa muito elevada também, por questão de resposta inflamatória, proteína de fase aguda. As transaminases elevadas podem elevar muito no paciente já encaminhando para a falência de órgãos, entrando em quadro séptico e indo para um desfecho negativo, e a saturação de oxigênio muito baixa como marcador de mau prognóstico para a Covid-19. Depois ainda temos um laboratório, mais recentemente a gente está estudando muito isso, tentando aplicar já algumas coisas na rotina, no pós-Covid, ou chamado de síndrome pós-Covid ou long Covid. Então, marcadores de acompanhamento, a gente tem observado, né, pacientes com fadiga, dores musculares, reclamando de, por exemplo, enxaqueca, asma, pacientes que eram asmáticos na infância voltam a ser asmáticos, ou os que nunca foram asmáticos, né? Então, a gente tem hemoglobina baixa e albumina baixa como um indicador, um dos indicadores de síndrome pós-Covid, o LDH elevado, o D-dímer elevado é um péssimo prognóstico, pode indicar que o paciente ainda está fazendo quadro trombótico, a PCR elevada, que também indica que o paciente ainda está inflamado, e as transaminases, caso haja, então, alguma problemática relacionada aí ao fígado. A questão da imunidade, também o laboratório tem um papel fundamental, não vou explicar aqui profundamente imunidade, a gente também não vai discutir isso hoje, porque não é o foco da apresentação, mas a gente tem, tanto na imunidade natural quanto na imunidade vacinal, principalmente a questão da produção dos anticorpos, que é o que o laboratório tem feito em grande quantidade, em grande volume. A gente tem aí algumas opções, como a questão dos anticorpos neutralizantes, como a questão dos anticorpos anti-RBD, que tem sido muito, muito utilizados agora, principalmente a IgG. Um dado interessante que eu gostaria de comentar com vocês a respeito dessa questão da imunidade vacinal é que quando o paciente toma Coronavac, a gente não consegue diferenciar anticorpos vacinais de anticorpos por imunidade natural, porque o vírus inativado ele possui todas as proteínas e a gente não consegue diferenciar. Porém, quando o paciente usou vacinas de RNA, como vacina de vetor viral não replicante, que seria, no caso aqui para a gente, a AstraZeneca e a vacina da Janssen, né? E a vacina de mRNA, que é a vacina da Pfizer, esse paciente ele vai produzir através de vacina apenas anticorpos anti-S, anti-spike. Então, se a gente quiser verificar se essa pessoa já tinha anticorpos antes de vacinar, a gente faz um anti-N. Se der um anti-N elevado, a gente sabe que esse anti-N não é vacinal, e sim de origem natural. Isso tudo porque essas vacinas são produzidas, são feitas para que o organismo produza a proteína S e dessa maneira possa produzir anticorpos neutralizantes contra a proteína S. Opa, fiz uma lambança aqui. Aqui, só para ilustrar, a gente muitos meses atrás, fiz essa linha do tempo, foi muito usada aí pelos colegas pelo Brasil afora para interpretação dos exames de anticorpos e também orientação quanto à coleta, momento da coleta, a questão da sintomatologia. Essa linha do tempo ela sofreu uma pequena variação, principalmente na questão da sintomatologia, porque quando chegou a variante Gama no Brasil, o quadro clínico mudou. As pessoas começaram a ter quadros iniciais mais brandos e quadros inflamatórios aparentemente mais cedo. Porém, na verdade, isso se trata de uma outra problemática, a gente já conseguiu mais ou menos entender como funciona isso, por uma questão de facilidade de entrada do vírus, por maior afinidade química, né, entre o vírus e o receptor, a gente tem mais vírus entrando, dessa maneira, menos tempo na nasofaringe, dessa maneira, menos sintoma agudo de resfriado ou gripe, e essa fase pula quase que imediatamente naqueles pacientes que assim irão, pula para a fase inflamatória. Então, por isso que muitos pacientes vinham procurando atendimento médico mais tardiamente. Isso fez com que a gente perdesse muitas vidas aí, infelizmente, com a variante Gama.
Bom, aguardando em breve, né, nós iremos também ter papel fundamental no acompanhamento, na avaliação de efeitos adversos de vacinas contra a SARS-CoV-2. Tem alguns quadros surgindo que o laboratório tem grande importância, como miocardite, através aí de alguns exames como marcadores cardíacos, etc., que o laboratório também pode colaborar. Dessa maneira, fechando aqui a linha de raciocínio de que o laboratório, sim, tem uma importância enorme, é muito, muito, muito diferente fazer um teste, fazer um exame, de fazer análises clínicas. Essa foto aqui, só para a gente encerrar, deixar uma mensagem aqui. Esse quadro tem uma réplica na minha sala, no laboratório, era de um pintor chamado Jean-Baptiste Simeon Chardin, e se chama O Farmacêutico em Seu Laboratório. Claro que era um laboratório diferente, é um laboratório mais, vamos dizer assim, mais alquimista, né? Mas, de qualquer maneira, o laboratório é uma ciência, assim como a farmácia, é uma ciência milenar. Então, trago aqui o meu orgulho de ser um farmacêutico, de ser um bioquímico, de ser um analista clínico e de ter trabalhado e de estar trabalhando na linha de frente da Covid-19 desde o início da pandemia, com o meu laboratório, com os meus colaboradores. Então, eu quero aqui deixar uma homenagem aos meus colaboradores, os 30 e pouco de rotina, e aos mais de 30 que trabalharam dentro do centro de triagem para a gente durante todos os olhos dos furacões da pandemia da Covid-19. Então, sim, somos heróis de jaleco. Muito obrigado e fico à disposição para perguntas mais tarde. Muito obrigado, Caio. É sempre muito bom ouvir essas tuas colocações, né? Um assunto ainda bastante presente no nosso dia a dia, né? Eu imagino que vários colegas devem estar com os olhos cheios, porque a gente sempre absorve muita informação das tuas palestras, das tuas lives, né? E com certeza eu acredito que o pessoal vai fazer alguns questionamentos aí mais no final. Então, eu agradeço as colocações, agradeço também mais uma vez o teu trabalho aí, e é muito importante e é um orgulho para a gente, como colega de profissão, aí ver um colega Caio aí abrilhantando e contribuindo muito para a saúde pública do Brasil. Muito obrigado, obrigado pela palestra, e depois a gente conversa um pouquinho mais, tá bom? Então, agora eu passo a palavra para o nosso colega farmacêutico bioquímico, Luiz César, atual vice-presidente, então, do GTT Análises Clínicas, né, sempre trabalhou focado ali na questão dos sindicatos laboratórios, agora está presente como membro efetivo da diretoria da FEUSUL, né, então é um colega que também tenho muito orgulho de estar trabalhando com ele aí no grupo técnico e nas outras peleias que a gente tem aí em prol das análises clínicas. Então, Luiz César, seu tempo está aberto aí, faça um bom uso da palavra e também nos represente como grupo técnico das análises clínicas do TRF Rio Grande do Sul. Obrigado, Rafael. Muito boa noite a todos. Gostaria primeiro de fazer os agradecimentos formais, que é agradecer ao Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul pela oportunidade, né? Através do Conselho a gente está viabilizando a realização desse fórum, que é o segundo já, né? Agradecer a todos os colegas que estão inscritos, agradecer aos colegas de comissão, agradecer aos palestrantes, né, ao Caio, a Maria Elizabeth, ao Barcelos, né, todos já conheço, principalmente o Barcelos e a Elizabeth há mais tempo, já o Caio de muita... nessa pandemia participei de muitas reuniões online, coisas do LAS e palestras que ele protagonizou, então conheço ele de forma EAD, acho que presencialmente não, mas haverá esse momento, né? Agradecer também um agradecimento muito especial à Patrícia Alguin Chagas, que ela foi idealizadora do fórum desde o início, né? É um espaço que ela criou, e muito dela está aqui nesse fórum, e a continuidade, o início e a continuidade dele depende também da dedicação e da iniciativa da Patrícia. Nós, como membros da comissão, a gente participa, colabora, dá ideias, sugere nomes, temas, né? E é o que não falta, porque na realidade chega numa hora que a gente tem que escolher para cada fórum, pelo pouco espaço que a gente tem de tempo, né?
a gente acaba tendo que escolher alguns nomes para deixar para a próxima, para não, né, e sempre com aquele sentimento de que queria convidar todos, né, muito mais gente. E a minha participação, até eu na realidade vou ter que ser um pouco mais breve, porque eu abri um pouquinho de tempo para os demais, como membro da comissão, era trazer um pouco o cenário dos laboratórios na sua realidade, no sentido de o impacto da pandemia, né, na rotina laboratorial. A parte técnica, a parte do exame, tanto do antígeno, da parte do teste rápido, da parte do PCR, eu acho que já foi muito bem explicada, né, muito bem elucidado. Né, nós já conhecemos isso, né, a pandemia trouxe essa realidade de biologia molecular para dentro, de fato, do laboratório, e não só daqueles laboratórios que realizam PCR. Eu acho que aqui no estado do Rio Grande do Sul deve ser em torno de 5 ou 6. Se alguém souber o número exato, pode me ajudar. Mas até o início da pandemia ali, quando a gente fez um levantamento, tinham 5 ou 6 laboratórios no Rio Grande do Sul que tinham rotina de biologia molecular. Acredito que nesse andar da pandemia possa ter aparecido mais alguns. Tá? Falo do Rio Grande do Sul. O que a gente observa é o seguinte, eu queria trazer um tema que ele tangencia um pouco essa parte técnica, mas é o que a gente vive na realidade do laboratório. Nós vínhamos, antes da pandemia, pré-pandemia, numa, vamos dizer assim, entre aspas, crise. Né? Os laboratórios, eles têm uma importância indiscutível no diagnóstico médico. A gente tem informações de que em 70% a 80% da decisão médica é baseada em exames. Eu acredito que nós estejamos num percentual maior. Eu poderia quase afirmar que 90% das decisões médicas são baseadas em exames de laboratório. Eu falo isso pelo meu dia a dia. Né? Eu tenho um laboratório de 51 anos, foi fundado em 70. Tá? Então, a gente já tem uma bagagem relativa em relação à rotina, e a gente observa que, hoje em dia, com a gama de exames que se oferecem em análises clínicas, o médico usa essa ferramenta, por motivos diversos, mas ele usa essa ferramenta porque realmente dá muito mais subsídio para ele na rotina e no diagnóstico. Então, a gente observou, a gente vinha numa crise, vamos dizer assim, que de sistema de remuneração, que ela, de certa forma, com a chegada da pandemia, no início, causou aquele desconforto. Né? Eu, como vários empresários, chegamos a achar que seria um ano de fechamento de muitas empresas, mas a gente foi observando que, nos primeiros meses, a rotina laboratorial, com o advento da pandemia, ela foi sendo movimentada. No primeiro momento, os pacientes e os médicos pararam de atender, fez com que o paciente também desaparecesse do laboratório. Então, no início, nós tivemos um choque, como acho que boa parte dos segmentos econômicos do país, mas ali por maio, junho, quando começaram a de fato aumentar os números de casos e a chegar a esses testes rápidos disponibilizados pelo governo, a gente começou a exercer um papel importante na pandemia. E durante a pandemia, como o Caio já falou ali, se não me engano, o início foi muito tumultuado, porque nós só tínhamos o teste qualitativo de GG e IgM, e um teste muito polêmico, né? E foi usado, sim, no início da pandemia como diagnóstico, que era o que tinha. O PCR ainda estava sendo... A metodologia já existia, mas os substratos para isolamento e para identificação de Covid ainda estavam com dificuldade no mercado. Quando o mercado foi abastecido desses insumos, né, aí sim o PCR entrou em larga escala, foi valorizado, né, e é o padrão ouro de diagnóstico pela Organização Mundial da Saúde. Com isso, os laboratórios começaram a desempenhar um papel importante. Então, o que eu observei? Né? Que nós, com esse papel, através de exames, só não do Covid,
mas esses exames de monitoramento do Covid e do pós-Covid, valorizamos muito a nossa função como analista clínico e como auxiliar na medicina assim, diagnóstica. O fato daquela crise que eu falei de modelo remuneratório, a pandemia ela deu uma amenizada, na realidade, porque os exames de Covid vieram para complementar uma aresta que tinha financeira, que eu acho que é momentânea. Então, é isso que a gente começa a se preocupar agora também. Tá? Antes disso, eu queria falar uma situação importante, que é a questão de exames para Covid, né? Quando ele foi, vamos dizer assim, fornecido pelo governo em larga escala, né, para poder monitorar a pandemia, o governo disponibilizou esses exames em farmácias, né? E é uma questão que a gente discute muito no grupo, o Barcelos já falou lá no início, mas é bom a gente ressaltar, porque na realidade a gente vê que o laboratório tem um papel fundamental assim, no diagnóstico, mas ao mesmo tempo que a gente desenvolve até agora esse papel, ele, de certa forma, ele não foi lembrado e explorado de forma na mídia, na forma nas autarquias, nos meios que nos representam, valorizando o trabalho dos laboratórios. Eu acho que houve um apelo comercial, houve um apelo, vamos dizer assim, de um certo oportunismo, né, pelo argumento da capilaridade das farmácias, porque ela dá mais acesso, pelo número de farmácias que tem hoje no Brasil, mas a gente não pode esquecer que nós temos em torno de 16 a 19 mil laboratórios no Brasil, né, e que esses laboratórios teriam, sim, condições de absorver boa parte dos exames que foram feitos e que ainda estão sendo feitos em farmácia. Então, acho que nós tivemos uma certa, vamos dizer assim, perda nesse sentido de valorizar o segmento e aproveitar esse momento para a gente fortalecer as nossas atividades. Né? Durante a pandemia, a gente observou que foram incrementando, acho que, novas técnicas, né? E os laboratórios eles começaram agora, né, depois de uma certa normalização da pandemia, a voltar a uma realidade que é o que a gente passa a se preocupar também, no sentido de que, à medida que for diminuindo a demanda de exames de Covid, a rotina laboratorial ela vai voltar ao normal. E nesse meio tempo, né, o nosso modelo remuneratório e a nossa forma de trabalhar, ela não se modificou. Nós acumulamos um passivo em termos de tabelas, é o SUS que já está completando, acho que 30 anos sem reajuste, é o IP que vai para o 9º ano sem reajuste, é a Unimed que também não reajusta. Então, a gente está começando, à medida que a pandemia, ela, entre aspas, diminui, a gente vai voltando a uma normalidade de rotina de laboratório que nos chama atenção. Né? E a gente conversou muito no grupo e na comissão a questão de que nós, né, historicamente, temos um setor altamente regulamentado, um grau de exigência muito elevado para a gente ter os nossos alvarás, as nossas licenças. A gente concorda com esse grau de exigência, e no andar da pandemia nós tivemos esse enfrentamento de realizar exames fora de laboratório. Exemplo mais falado é em farmácia, onde existe uma regulamentação, que é a RDC 44, onde ela prevê só o exame de glicemia. Mas o que foi observado é que, na realidade, esses exames foram amplamente divulgados e executados pelas redes de farmácia, de certa forma, não seguindo a RDC. Isso nos trouxe muita preocupação, porque, na realidade, impacta no serviço, na qualidade do serviço, na qualidade da execução do exame e na qualidade da entrega do resultado para o paciente, né? E causando todas essas discussões
se exame em laboratório, se exame em farmácia, o que é confiável, o que não é. Né? O que nos chama muita atenção é que as regulamentações, elas existem, né? Mas, de certa forma, elas, ao existirem, não estão sendo cumpridas, ou pelo menos fiscalizadas ou exigidas da forma como a gente gostaria que fosse, né? Porque cria um ambiente de concorrência que não é interessante e até, por vezes, desleal. Na medida que tu tem uma RDC extremamente exigente, que é a 302 para o nosso segmento, tu tem uma RDC 44 para farmácias e drogarias, que é totalmente diferente. E muito menos exigente e retrata muito menos ainda as de exame. Então, isso impactou muito, sim, porque as farmácias, elas conquistaram um número expressivo de exames de Covid, principalmente o do antígeno, um exame que foi muito disponibilizado e dentro de uma certa lógica usado como diagnóstico, né? Com uma concorrência até de precificação muito diferente, porque, na realidade, o custo de execução de uma farmácia e de exames em farmácia ele é muito diferente de laboratório. Essas questões todas nos trazem a muitos questionamentos dentro do grupo. A gente, de certa forma, fomenta essa discussão porque são ambientes completamente distintos, com regulamentações completamente diferentes e que oferecem o mesmo serviço ao paciente. Então, a gente pensa sempre no fórum, né? E eu me coloco como um membro da comissão, no sentido de fomentar um pouco a parte, não só técnica, como já foi falado, mas essa parte da prática, dessa parte comercial e desse enfrentamento econômico que a gente tem no mercado. Tá? Então, o que a gente gostaria mesmo é que, dentro dessa lógica, a gente conseguisse que os segmentos, além de cumprir as suas regulamentações, né, o que traria um ambiente mais harmônico de concorrência, né, traria muito mais segurança e muito mais qualidade ao usuário. Esses questionamentos a gente faz, a gente traz, a gente fomenta, a gente alimenta, né, e gostaria de deixar essa questão, né, em aberto para o debate, porque eu acho que isso é de extrema importância. A gente está muito preocupado com essa situação, né? Tem a CP, a 911, a 912, que já foi comentada, né? Mas eu volto a lembrar, nós temos uma 302 que está desatualizada, temos uma 44 que é vigente, né? E que ela estabelece limites à farmácia, mas ela não está sendo cumprida, não está sendo observada, e, de certa forma, a gente vê que, né, as regulamentações elas começam a adquirir um certo desrespeito, porque elas existem, mas, ao mesmo tempo, por vezes, por exemplo, como drogarias, com uma liminar embaixo do braço, acabam executando exames, né, de forma não compatível com a regulamentação. E nós, laboratórios, a gente, por ter esse foco específico em exames, né, a gente acaba observando muito mais a regulamentação, seguindo, até porque isso nos traz muito mais qualidade. Eu acho que esse era um tema que eu queria trazer, né? Eu não posso me estender muito, porque o meu tempo ficou pequeno, então eu tive que improvisar um pouco, porque muito do que se falava, que eu falaria já foi falado, e deixo essas ponderações, essas colocações, para que, se houver interesse, né, a gente possa tentar discutir um pouquinho mais nesse tempo que sobra para o debate. Rafael, obrigado. Era o que eu tinha para contribuir nesse pequeno espaço de tempo agora. Obrigado, Luiz. Obrigado pelas tuas colocações. A gente, quando começa nas reuniões do grupo técnico, a gente até estipulou um horário final, porque senão, quando a gente vê, a gente estava indo das 4 às 6h30, 7 horas da noite, porque realmente são muitas ideias, são muitas colocações, né? Então, o Luiz fez uma síntese da nossa realidade como laboratório, e eu acho que é importante a gente frisar, né, que a gente não pode ter aquela visão somente, o laboratório, eu vou lá fazer o exame. Não, ok, mas o laboratório é uma empresa como qualquer outra empresa. E o laboratório tem que se preocupar com os custos, tem que se preocupar com a sua realidade financeira. Não é a questão do lucro pelo lucro, mas é uma realidade. Inclusive, para a gente poder investir em novas tecnologias, para a gente poder investir em qualidade, nós precisamos sim, como é uma empresa privada, como outra qualquer, nós precisamos sim
dentro da legalidade, termos lucro para que a gente possa cada vez mais poder prestar um serviço de qualidade para a população. Então, eu gostaria de deixar esse pensamento também para os colegas, principalmente para os estudantes, né? A gente sabe que no momento que a gente está fazendo a formação na graduação, a gente está preocupado na parte técnica, está preocupado em aprender, fazer exame, mas nós vamos sair dali, ou nós vamos montar o nosso negócio, ou nós vamos trabalhar para o negócio, e da mesma forma nós vamos ter a responsabilidade técnica, científica, mas também temos sim hoje a responsabilidade da parte financeira. Não talvez da gestão, mas a gente tem sim a questão da preocupação hoje, com toda essa preocupação financeira que os laboratórios têm. O Luiz colocou, o SUS desde 1995 não faz reajustes na tabela. Então, não sei se vocês têm uma ideia, mas o SUS paga R$ 4,11 um hemograma até hoje. Tu não dá isso nem para guardar teu carro. 1,85 por uma glicose. Ele pede R$20 e ainda é antes. A gente recebe 4,11 com 60, 70 dias de atraso. E por aí todo o mercado é balizado. Quer dizer, os convênios dizem, se tu recebe esse valor pelo SUS, por que nós vamos ter que pagar mais? Então, a gente tem, sim, um cut-off negativo para o laboratório, um ponto de corte muito ruim, que é essa tabela. E sim, nós temos que começar a voltar a falar sobre isso. Né? Não pode ser um assunto, isso é um assunto que não me interessa. Não, isso é um assunto que interessa a todos. Porque depois o profissional assim, eu quero um piso salarial melhor. Ok, mas como o laboratório recebendo esses valores por exames? Recebendo em 80 uma glicose. O laboratório não recebe R$10 por um perfil cardíaco básico, que é CK, CKMB e troponina. Talvez feche R$14, eu não lembro de cabeça. Então, como fazer diagnóstico de qualidade, né? Nós vimos aí os colegas todos falando, a doutora Elizabeth falando do RT-PCR, isso é um investimento no laboratório. O Caio mostrou ali algumas máquinas que ele tem no laboratório dele. Aquilo não veio de graça, aquilo não cai no colo da gente para a gente fazer. Né? Então, como equacionar todas essas questões? Então, pessoal, eu vou deixar essa parte agora de debate, de discussões. A gente já está tendo algumas colocações no chat aqui. A gente está com o doutor Irineu também, um grande expoente aí das análises clínicas. Se possível, a gente gostaria até que o doutor Irineu depois colocasse o que ele colocou no chat aí. Mas eu já tenho duas perguntas aqui, duas colocações. Tá? Uma delas foi feita pela Esther Rodrigues. Ela perguntou, então, se o teste de PCR pode dar errado. Eu acredito que o Caio tenha falado isso durante a palestra dele ali, que não é o teste dar errado, mas existem algumas condições. Então, não sei se o Caio quer falar sobre isso, e aí depois eu passo outra pergunta para a doutora Elizabeth, que também é relacionada à PCR, mas acho que o Caio poderia responder essa primeiro. O PCR pode dar errado, Caio? Ô, Rafael, eu gostaria que a Beth falasse também sobre isso, porque a experiência dela com PCR, do lado dela eu sou um bebê engatinhando. Bom, análises clínicas, ela depende de um monte de fatores, né? Todo exame pode ter erro no analítico, dependendo de como foi o pré-analítico, por exemplo, se tem momento de coleta, você pode ter resultados negativos que não são verdadeiramente negativos, você pode ter resultados positivos que não são verdadeiramente positivos. Então, tudo depende disso, da questão clínica, né? Realizar um exame, uma coleta de um SUAB, por exemplo, em pessoas assintomáticas, é um tiro no escuro, né? Você não tem o principal parâmetro de avaliação para a confiabilidade dele, que é a associação com a clínica do paciente. Nessa experiência que a gente teve durante a pandemia, e a gente coletou muito exame aqui na cidade, meu laboratório estava dentro do centro de triagem de Covid, eu já perdi a conta de quantos exames a gente fez, mas certamente foram mais de 50 mil. Então, a observação é isso, né? Que quando a pessoa vem na hora certa, no momento correto do sintoma, no início dos sintomas, principalmente ali entre primeiro e sétimo dia, mas fundamentalmente do terceiro ao quinto, eu acredito que seja a janela mais interessante, com uma coleta bem realizada e com um exame de qualidade, você consegue diminuir muito essa margem de erro, né? Independente do fato de ser RT-PCR ou de ser antígeno, essas questões todas têm um impacto muito grande. Eu acho que esse é o grande ponto dessa questão.
Obrigado, Caio. Então vamos aproveitar, vamos falar com a doutora Elizabeth. Teve uma outra pergunta do Arthur, né? Se ele perguntou se a gente acredita, então, que nos próximos anos vai ter um crescimento maior em relação aos exames por PCR, a utilizar a RT-PCR, né? Se essa RT-PCR, então, teria confiabilidade nos seus resultados. Bom, boa noite, obrigada. Eu acho que essa pergunta é muito bem-vinda, porque nós temos uma diferença aí no RT-PCR. RT, no início, quando teve RT-PCR, era Real-Time PCR, que significa PCR em tempo real. O PCR em tempo real é quantitativo. Atualmente, está se escrevendo que PCR, quantitativo, para nós não nos enganarmos de que PCR, RT é PCR após transcriptase, transcrição reversa. Então, todas as partículas, todos os vírus que são RNA, como hepatite C, o COVID, o HIV, eles precisam ter uma transcrição reversa. Então, eu não sei se a pergunta dele se refere a PCR quantitativo ou transcrição reversa, mas, de qualquer maneira, eu acho que a minha opinião, de que com a vinda do COVID, em ciência é sempre assim, você aprende com a doença. Ah, tá, ele pôs ali já vi. Em ciência, a gente aprende durante essas pandemias. Então, o que se aprendeu agora é a popularizar a ciência. Houve uma externalização dos conhecimentos científicos para a sociedade. E, com isso, as pessoas mesmo vão ao laboratório e dizem o que elas querem fazer. A pessoa pode ir ao laboratório e pedir: olha, eu quero ver anticorpo, eu quero fazer um exame para saber se eu tenho anticorpo neutralizante. Ou então, eu quero fazer um exame para ver se eu tenho vírus multiplicando. Então, pode ter certeza, eu acho que foi Tiago que perguntou. Eu esqueci o nome dele, mas Foi o Arthur. Arthur, não sei de onde eu tirei Tiago, mas de qualquer jeito, Arthur, pode ter certeza, se você quiser investir em molecular no seu laboratório, ou se você é estudante e vai fazer, tenha certeza de algo. A biologia molecular, agora depois que ela teve o seu espaço conquistado, através dessa epidemia, e também através do Ebola, quando teve Ebola, houve miniaturização de plataformas também, para fazer PCR em campo, né? Na África, eles teriam que ir de um lugar a outro, então, mini PCRs foram desenvolvidos. O futuro, aliás, já é presente, né? E tanto o PCR clássico, que é só qualitativo, ele também nunca vai sair, porque às vezes a gente precisa de um PCR qualitativo. E outra, para fazer o monitoramento epidemiológico que vai ser feito com sequenciamento, precisa antes fazer PCR. Então, faz PCR e depois sequenciamento genômico para fazer o monitoramento epidemiológico molecular. Então, tanto se você trabalhar na iniciativa privada, certamente, nesse momento, esses exames, eu considero que eles são bem pagos, não acho que a tabela é muito abaixo, então a lucratividade, ela fica maior, né? E eu não sei, até depois quero ouvir a opinião do César, porque ele é muito bom nessa área de finanças e o que um paga, o que outro paga. Mas, via de regra, eles estão pagando bem, e o importante, eu acho até que o Caio colocou, vai ter um monitoramento, né? E daí, assim, além do monitoramento, vai ficar, Arthur,
vai ter que fazer as outras doenças virais, então vai ter que fazer respiratórias, né? Porque não adianta só saber, eu não tenho Covid, tá? Mas eu tenho um outro vírus respiratório essencial, eu estou com H1N1, isso em termos de saúde pública é primordial. Então, você vai ter, quem entrar nessa área vai estar muito bem. Obrigado, doutora Elizabeth. Acho que o Caio levantou a mão, se eu não me engano, o Daniel também levantou a mão. Mas, Caio, acho que tu vai conseguir fazer o link aí com a doutora. Só para complementar o que a Beth falou, realmente, a gente está, de uns meses para cá, já chegou para a gente o kit para fazer o multiplex, né? Que seria o SARS-CoV-2, influenza A, influenza B e o vírus sincicial respiratório, na mesma amostra. É bastante interessante, a gente está fazendo bastante esse teste aqui, porque o inverno aqui não é para amadores, né? Aqui é complicado. Acho que o Daniel pediu a palavra, eu já passo a palavra, só queria complementar que esses tempos eu estava ouvindo uma palestra também, de um profissional que trabalha com biologia molecular, e ela falou que se nós não tivéssemos esse nível de avanço tecnológico em termos de biologia molecular, o Covid-19 teria tido consequências muito maiores para a população do que realmente aconteceu, né? Porque com a biologia molecular foi possível, então, obter o sequenciamento aí alguns falam em 48, 72 horas, né? Inclusive no Brasil, quando chegou para fazer a amostra. Então, e a partir daí, então, todo o desenvolvimento, inclusive das vacinas, a partir desse sequenciamento, que foi feito de uma maneira extremamente rápida, eficiente e eficaz. Então, a biologia molecular, sem dúvida, ela veio mais do que nunca para ficar, e como toda tecnologia, quando ela chega num determinado custo, e depois ela vai se popularizando, e a Covid, nesse sentido, contribuiu, então, para que houvesse uma certa popularização da PCR, e eu acredito que ela ainda vai ter os custos mais elevados, normal, né, mas aí ela vai, então, chegar nos laboratórios de todos os portes aí no Brasil, e é o que a gente espera, né, porque quem tem que fazer esse tipo de exame somos nós, dentro do laboratório clínico. Deixa eu ver se algum... ok. Tá, o Daniel disse que foi um acidente ali doméstico, ninguém queria fazer uma pergunta. Só para complementar, o Arthur que fez a pergunta, a doutora Beth, ele é biólogo, aluno de análises clínicas hoje, e ele é um curioso no assunto, porque ele disse que já atuou em biologia molecular. Então foi o colega aí que fez a pergunta sobre o futuro da biologia molecular. O doutor Barcelos tem a palavra, então. Liga o microfone, por favor, doutor. Seu microfone. Se falou em erro, e eu queria fazer uma colocação. Eu tenho 52 anos de formado e 57 de laboratório, porque eu fazia laboratório antes de entrar na faculdade. E a complexidade que existe dos materiais que a gente utiliza em laboratório, os reagentes, equipamentos que precisam ser calibrados, a variabilidade biológica, os interferentes de medicamentos, a questão pré-analítica, que às vezes foge um pouco, porque dependendo da informação do paciente, levam fatalmente à possibilidade de erro dentro do laboratório. E só existe uma maneira de nós minimizarmos isso, é termos a consciência de que ele existe. E tenhamos sempre alerta, tomando medidas preventivas ou corretivas, se eventualmente tivermos maneira de detectar, para fazer com que o erro seja o menor possível. Agora, não se pode nunca tomar a posição de que no meu laboratório não se erra. Isso é o primeiro erro, é achar que não se erra em laboratório. Obrigado, doutor Barcelos. Doutor Irineu, quer fazer alguma colocação? Apenas para dizer que a ciência laboratorial ela não tem limites. E hoje nós estamos num ponto de desenvolvimento
A minha grande preocupação hoje é com o laboratório, não com as análises clínicas, não com o exame laboratorial, não com o diagnóstico. Mas eu estou muito preocupado com a situação dos laboratórios de análises clínicas no momento atual. Por uma razão muito simples. Nós temos no Brasil um número absolutamente exagerado de laboratórios. Existem cidades de 150 mil habitantes com 20 laboratórios. Eu estou ocupando a minha ociosidade hoje em fazer esse estudo. E numa dessas eu vou apresentar. Ele tá bem adiantado. Como é que numa cidade de 150 mil habitantes, que tem 20 laboratórios, todos vão poder trabalhar bem? Como é que vai deixar de haver uma concorrência entre um e outro? E alguns dando até 50% de desconto sobre a tabela do SUS. Isso, somado à evolução que está por vir no diagnóstico laboratorial, eu falo diagnóstico laboratorial, mas eu não tenho certeza se esse diagnóstico vai ser laboratorial. Poderá ser de outra maneira. Hoje nós temos máquinas portáteis que encostam num leito e entregam um hemograma em 5 minutos, com 19 parâmetros. Ela já tem sistemas de inteligência artificial para separar células leucêmicas. Então, o meu grande medo, primeiro, é o futuro dos laboratórios. Segundo, nós, como farmacêuticos, analistas clínicos, eu me considero um veterano, não sou dos pioneiros, mas sou um veterano. Pioneiros foram os nossos professores da faculdade, que transformaram a profissão farmacêutica de calor melano para foto colorida, que transformaram uma profissão que era mal julgada, tida em a vida como meros locadores de diploma para farmácias, em profissionais extremamente qualificados no exercício das análises clínicas. Esse reconhecimento acabou. Hoje nós somos comparados àqueles que fazem testes rápidos nas farmácias. Aqueles que não conseguem e nem sabem o que é controle de qualidade. Não sabem o que é um processo pré-analítico. Enfim, não têm as mínimas condições de trabalhar direito. E nós estamos sendo colocados nesse limbo. Isso, sinceramente, me revolta. E nós temos que tirar uma solução para isso. Numa cidade de 150 mil habitantes, com 20 laboratórios, só pode haver uma central técnica de qualidade, fazendo uma gama muito maior de exames, e todos os laboratórios desta cidade devem trabalhar associados nessa central técnica. Podem manter a sua identidade, a sua sede, mas vamos trabalhar direito, vamos fazer exame bem feito. Eu não entendo como é que alguns equipamentos de hematologia, principalmente, estão na 10ª mão e ainda continuam sendo vendidos. E os nossos colegas comprando e usando. Hoje, digamos assim, no meu ocaso profissional, eu estou me dedicando a estudar isso aí. Porque eu não posso aceitar
que uma profissão tão magnífica, tão esclarecedora e tão importante, ela possa ter o rumo que nós estamos tendo hoje. Eu não vou dizer assim, é só no Brasil. Não, não é só no Brasil. Isso é em todo o mundo. E nos países mais avançados em ciência, isso já começou. De repente, o laboratório, como nós temos aqui, como nós colocamos, ele poderá deixar de existir. E depende só de nós fazer com que isso não aconteça. Prestigiar a qualidade do exame. Deixar no conceito da população que teste rápido em farmácia eu não vou dizer que é uma falácia, mas pode ser uma enganação. Olhem quantas marcas novas, desconhecidas, aportaram aqui no nosso país depois da pandemia. E eu tenho certeza que são marcas que foram criadas em alguns países só para essa época. Elas vão deixar de existir. Daqui a 6 meses elas não existem mais. Eu não posso também entender como marcas consagradas em todo o mundo estejam entregando a sua qualidade para quem não trabalha com qualidade. E aí eu cito, não custa nada citar, Abbott, Roche, expoentes no mercado laboratorial, produtos consagrados, mal utilizados, colocando, inclusive, em risco a marca. Era isso. Apenas um desabafo. Muito obrigado, doutor Ineu, pelas contribuições. Já deixo o convite aberto para apresentar esse seu trabalho aí no Grupo Técnico de Análises Clínicas aqui do CRF. Com certeza, nós temos todo o interesse em ouvi-lo aí nesse seu estudo. Tá bom? Muito obrigado pela participação.